agradeço, então, as menções ao nosso curso e à nossa universidade, porque entendo, de fato, que nós estamos falando do que é nosso, né? Essa ideia de pertencimento que fica presente na fala de todos vocês, ela é a mesma que sentimos a cada dia que entramos, que vamos desempenhar as nossas funções, que nos deparamos com as nossas salas de aulas, com a formação dos nossos estudantes. Entendemos ali que estamos fazendo e desempenhando um papel que tem uma grande relevância, sem dúvida, na contribuição para esse engrandecimento e a pujança dessa nossa região, que já, por comprovações, né, ao longo de toda a história, os números demonstram, né, o quanto nós estamos, quanto essa região também prosperou e muitas vezes assim diferente de outras regiões. Na menção, né, que o vereador faz a respeito dessa, acho que é importante a gente destacar do futuro do curso. Se pensarmos um pouquinho nessa trajetória, percebemos que, ao longo dos 65 anos, e como disse a professora Terciana, não são 65, são 70, porque nós começamos, as ideias começaram a ser gestadas e borbulhadas ainda no início dos anos 50. A cada década, a cada período, e eu também, né, egressa da minha primeira formação é na história, a gente acompanha, os desafios são diferentes. Nós tivemos, nos anos 60, questões relacionadas ao avanço das questões de gestão pública, ao avanço, né, do Estado na atuação econômica. Nos anos 70, a pujança e o milagre econômico que impõe outros desafios para as sociedades. Os anos 80, um período de crises, um período de endividamento do Estado, um período de dificuldades para fazer frente, né, ao que a sociedade demanda, e a questão da inflação que vem corroendo o poder aquisitivo e gerando empobrecimento das famílias. Nos anos 90, os desafios da abertura do mercado, do início de todo um processo e avanço das tecnologias, da globalização. Adentrando, né, o século XXI, a gente percebe o quanto as mudanças se aceleraram e o curso de economia foi acompanhando passo a passo todos esses períodos. Porque é um curso vivo, é um curso dinâmico. Nossos currículos foram sendo redesenhados, reestruturados para acompanhar as necessidades, as mudanças, as inovações de cada período. Da mesma forma, agora, nós temos esse olhar, esse cuidado, essa preocupação em repensar a nossa estrutura curricular e entender que o aluno que chega em nossa sala de aula, diante de todos esses avanços tecnológicos, diante de um chat GPT, da inteligência artificial, é um aluno que busca outras e precisa de outras respostas. Aliado a isso, nós também temos um compromisso com uma formação sólida, porque nós não podemos simplesmente desestruturar toda essa construção que é o pensamento econômico e partir para algo que ainda nos coloca dentro de uma abordagem bastante instrumental e técnica. Então, o nosso desafio, sim, é conciliar toda essa estrutura, essa bagagem, essa questão teórica e fazer com que isso seja um diferencial, e é um diferencial para os nossos estudantes, quando ele consegue conciliar todo esse conhecimento bastante complexo, pautado em conhecimentos teóricos, históricos, quantitativos e da economia de empresas, para, aliado a tudo isso, como instrumental tecnológico, fazer frente aos desafios desses novos tempos. Hoje, o curso de economia ele é bastante procurado. Nós temos
estudantes jovens, estudantes que buscam o curso, que estão interessados em avançar nessa área, reconhecem o valor da formação do economista para atuar em uma área especificamente, que é o mercado financeiro, mas não unicamente essa, porque nós temos conhecimentos que nos permitem atuar em diferentes áreas relacionadas, inclusive, toda a questão do desenvolvimento econômico e a atuação junto às empresas. Então, estamos, sem dúvida, empenhados nessa continuidade em fazer jus, né, ao que nos trouxe até aqui, ao compromisso de continuar formando profissionais capacitados reconhecidamente pelo mercado, porque os nossos estudantes são elogiados e reconhecidos em qualquer lugar que eles estejam atuando. Eu costumo sempre dizer, os nossos estudantes que dedicam-se, que tiveram uma boa formação, que fizeram também a sua parte dentro desse contexto, porque uma formação, ela depende, sem dúvida, da estrutura de uma universidade, depende do corpo docente, que é um corpo docente qualificado, mas também depende do aluno, do estudante, do seu empenho a cada dia. Então, esse tripé forma profissionais que, com certeza, não tenho dúvida disso, tenho convicção, podem e fazem a grande diferença em qualquer instituição que eles estejam atuando. Eu agradeço mais uma vez, não sei se a professora Terciane também quer fazer alguma menção, e parabenizar os nossos colegas aqui, ex-colegas. É sem dúvida um momento emocionante, um momento que a gente repassa, né? Faz uma reprise de vários episódios e a cada dia se renova, porque a cada dia nós temos novos estudantes chegando, novos estudantes ávidos de conhecimento, desafiados a entender, afinal de contas, o que é a ciência econômica. E quando a gente consegue desbravar e entender um pouquinho mais a fundo o que é a ciência econômica, ela é apaixonante. Obrigada. Agradecimento a cada um dos vereadores e vereadoras das bancadas que se pronunciaram, pelo tempo, pelos desejos coletivos de sucesso ao nosso curso na continuidade. E reiterar, concordo plenamente com as palavras da professora Jaqueline, certamente os tempos que nós vivemos em meio às transformações tecnológicas que permeiam o nosso cotidiano, fazem com que os próprios processos de aprender e ensinar se modifiquem, né? Mas algumas questões que, se nós não podemos antevê-las, com certeza, porque o que será o mundo do trabalho daqui a 15, 20 anos? Difícil nós anteciparmos com certeza, mas algumas competências formadas com profundidade e qualidade certamente continuarão sendo muito necessárias. A competência, né, e a capacidade, principalmente, do aprender, acompanhando os conhecimentos científicos e conseguindo olhar para os fenômenos que se apresentam de forma complexa, plural, respeitosa à diversidade, permanecem como elementos fundamentais. E a questão das ciências econômicas hoje se soma também ao trabalho que, assim como outras áreas, é necessário, que é multitransdisciplinar. Os fenômenos complexos exigem hoje olhares que se somam a outras profissões que talvez lá nos anos 60, né, administração, ciências contábeis, hoje todos os cursos superiores de tecnologia, cada uma dessas, sociologia, enfim, cada uma dessas diferentes ciências que se voltam a pensar a economia, o trabalho, os desafios permanentes de como renovarmos e continuarmos desenvolvendo economicamente um país como o nosso, uma região como a nossa, mas tendo os cuidados de sustentabilidade, os cuidados de
pertencimento a este planeta e aos recursos que são finitos. Então, novas problemáticas se inserem nas discussões entre toda uma carga das tradições de estudos científicos e os novos problemas que nos circundam. Então, eu tenho certeza que, por meio da pesquisa científica, que é um elemento importantíssimo, então, mais do que fazer do ensino superior um espaço de educação, é também fazer deste espaço um espaço de produção renovada do conhecimento científico. E o Observatório do Trabalho, o Instituto de Pesquisas Econômicas, os colegas que aqui estão, são exemplos desse trabalho que alia não só o estar em sala de aula, mas o desenvolver todo o conhecimento científico, a possibilidade dos programas de mestrado, doutorado, que são a qualificação evidente, não apenas de um fazer, mas de um construir conhecimentos novos. Então, hoje nós celebramos este curso. Reitero o meu agradecimento ao vereador Zanquim pela oportunidade e a cada um dos vereadores e vereadoras que aqui estão. Presidente Bressan, muito obrigada pela oportunidade. A Universidade de Caxias do Sul é nossa, é nosso patrimônio comunitário. As trocas de curso, se me permite, fazem parte, e eu deixo aqui o nosso desafio hoje como, talvez, comunidade. Em meio a tantas oportunidades, a universidade nem sempre continua sendo o sonho de alguns jovens. Eu acho que nós estamos desafiados. Se aquele sonho dos anos 50 foi tão presente, tão pujante, engajou os secundaristas, né? Os estudantes estiveram também, as forças vivas envolvem os estudantes nos anos 50. Hoje, nós vemos jovens, e não é da UX que eu estou falando de um problema social, jovens que não desejam, por vezes, nenhuma dessas situações. E isso é algo que me preocupa, porque, como educadora, há 31 anos, tendo trabalhado na educação básica, eu compartilho com vocês que nós desejamos que eles queiram estar no ensino superior, porque esta já é uma conquista, vereador, me permita dizer, é uma conquista. E eles concluírem o ensino superior é outra conquista importantíssima. Não haverá desenvolvimento econômico se não houver investimento em educação, eu não tenho dúvidas disso. E eles precisam desejar. Hoje, mais de 40% de todos os nossos estudantes têm algum tipo de bolsa. E, no entanto, aquilo que nós continuamos fazendo, que é mais de 2.000 bolsas, agora, nesse momento, 100% gratuitas, fazendo jus, né, ao que é uma universidade comunitária, e mesmo assim a gente percebe a falta de conhecimento de que é possível acessar o ensino superior, tendo bolsa 100%, se você atinge aquelas condições. Então, mais do que nunca, nós precisamos esclarecer jovens e desejar que eles queiram estar na universidade, que eles desejem percorrer esta formação e que não desistam. E isso é um compromisso de toda a sociedade. Então, muito obrigada, obrigada e vida longa ao nosso curso de Ciências Econômicas, a esta casa que, de certa maneira, em 54, semeou as primeiras discussões e que agora, em 2024, nos acolhe para celebrarmos o que foi construído e que as gerações futuras possam voltar a sentar aqui daqui a 10, 15, 20 anos para relembrar também este tempo. Muito obrigada.